Boa tarde a todos. Queria dizer que, para mim, é uma grande honra e uma enorme felicidade estar aqui com vocês, podendo compartilhar algumas ideias de um tema tão importante quanto esse. Eu queria agradecer ao deputado Reginaldo Lopes aqui pelo convite. Queria saudar todos, saudar meus colegas de mesa. E, sobretudo, eu queria, deputado, fazer uma celebração aqui e parabenizar enfaticamente a comissão, no seu nome, por essa iniciativa tão importante de um tema que eu acho que é crucial na agenda política brasileira. Eu acho que a crise maior que nós vivemos não é uma crise política, não é uma crise institucional, não é mesmo uma crise econômica. A maior crise que nós vivemos no Brasil é a crise da perda de milhares de vidas humanas a cada ano. Então, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, são cerca de 60 mil homicídios. Segundo minhas contas, que levam em consideração alguns homicídios não classificados corretamente, já passamos de 65 mil homicídios no Brasil cada ano. O que significa dizer que mais de 10% do total de homicídios que acontecem no mundo acontece no Brasil. Isso é um total absurdo. Já passou do momento da gente desnaturalizar a perda de vidas humanas. Já passou do momento de nos articularmos enquanto sociedade, enquanto os vários órgãos do Estado, federal, estaduais, municipal, legislativo, executivo, judiciário, para dar um basta nisso. E não é falta de conhecimento, falta de saber o que funciona, o que não funciona, porque a gente conhece, tem experiência de outros países, e inclusive aqui no Brasil, sobre ações que têm efetividade no curto prazo para diminuir crime violento. O que falta, concordo inteiramente com o deputado, é comprometimento. Comprometimento, sobretudo, político. Então, o que eu vou fazer aqui na minha fala? Basicamente, deputado, nós fizemos uma divisão do trabalho no IPEA, então a turma lá ficou liderada aqui pelo nosso colega Helder, ficou de fazer observações, críticas, sugestões mais detalhadas sobre a minuta sobre o projeto de lei, e eu vou fazer uma abordagem mais ampla, colocando algumas questões que nós achamos cruciais e que, certamente, a maioria delas já está contemplada dentro do projeto, mas possivelmente outras não. Minha fala vai se estender em 3 pontos. Basicamente, nós vamos colocar alguns elementos associados, indicadores sobre homicídios no Brasil e alguns fatos que são relacionados e que, portanto, são objeto de políticas públicas. Então, nós vamos pautar isso de forma empírica. Em segundo lugar, um rápido debate sobre o que funciona e o que não funciona em segurança pública, qual é o caminho da efetividade da segurança pública, considerando as boas práticas internacionais e nacionais que fizeram com que os homicídios caíssem muito rapidamente e de forma sustentável. E, em terceiro lugar, pela falta de tempo, eu vou falar meio que telegraficamente, vou deixar aqui registrado como sugestões, 20 sugestões, em vários campos, sendo que, certamente, a maioria delas já está contemplada dentro do PL e de outros que antecederam. Muito bem. Então, basicamente, nós temos no Brasil uma situação que o crime e os homicídios não são democráticos e não são iguais. A gente sabe que eles acometem, sobretudo, uma determinada classe social, são jovens, são negros, são pobres, baixa escolaridade, até 7 anos de estudo, mortos, em grande parte, nos finais de semana, entre 8 e meia-noite. A gente sabe exatamente as ruas, os bairros que essas pessoas morrem e continuam morrendo. Então, nós vamos falar um pouco desses atores e de alguns fatos correlacionados. Então, só para pautar também a importância do tema, o que representa esses 60 mil homicídios a cada ano, além dessas tragédias humanas, essas tragédias pessoais, representa também uma tragédia econômica. Nós estamos falando de um custo econômico a cada ano, um desperdício de 2,5% do PIB em face das vidas de pessoas que sofreram homicídio.
além dessas perdas, eu acho que também tem outras perdas que a gente precisaria computar aí, que são perdas simbólicas. Nós temos uma juventude, sobretudo uma juventude negra, muitas vezes abandonada, relegada a um futuro restrito, a um futuro que poderia ser bastante diferente, que poderia contribuir para o desenvolvimento do país. Então, esse fenômeno das mortes violentas, elas representam, tem um impacto muito forte, não apenas econômico, olhando aqui o valor econômico dessas vidas, mas em termos da possibilidade de desenvolvimento social e econômico do país. Existe também uma grande literatura que coloca esses pontos. Isso aqui é só para mostrar como é que evoluiu enormemente a violência contra jovens nessas últimas décadas, desde 1980. Então, a gente teve aí um aumento na taxa de homicídios de jovens de 184%. Né? Esse gráfico aqui, no eixo horizontal, a gente está colocando por idade de 0 até 80 anos de idade, e ali nós estamos botando a taxa de homicídios para cada idade. O que a gente percebe nesse gráfico? Que nós estamos matando cada vez mais jovens e jovens cada vez mais jovens. Então, se na década de 80 a distribuição dos homicídios era aquela linha azul, a gente percebe que, ao longo das décadas, essa distribuição aumentou e veio caminhando para a esquerda, ou seja, o pico das mortes em 1980 era 25 anos de idade. Hoje, o pico já está em 21 anos. Então, esses jovens estão indo cada vez mais jovens. Um outro ponto crucial aí, bem demarcante, é exatamente o homicídio de jovens e negros, né? E há uma grande disparidade entre essa letalidade, né? Para cada não negro que morre, 2,4 negros, em média, são mortos. Tá certo? São mortos. Há uma diferença brutal quando a gente não olha o dado agregado no Brasil, mas olha em localidades específicas e unidades federativas específicas, né? Como, por exemplo, em Alagoas, que nós vamos falar aqui. Além disso, essa alta letalidade viesada para a população afrodescendente, ela causa também uma perda de expectativa de vida ao nascer. Então, enquanto uma pessoa não negra, um homem não negro perde 0,8 anos de vida ao nascer, em face dos homicídios do Brasil, os negros perdem 1,7 anos de vida. Se a gente for em Alagoas, terra, por acaso, coincidentemente, de Zumbi dos Palmares, a situação é a mais drástica possível. Enquanto Alagoas é o estado em que há a menor probabilidade de um homem não negro morrer assassinado, é também o estado onde há a maior probabilidade de um negro morrer assassinado. Lá o negro já vai viver 4 anos ao nascer, vai viver a menos 4 anos, só pela possibilidade de sofrer homicídio. Então, esse gráfico aqui está mostrando, a linha verde é a distribuição de homicídios de não negros, e a linha vermelha de negros, e a distância, a diferença que se dá em relação a essa letalidade desses dois grupos. Isso aqui é apenas para dizer que, quando a gente vai olhar por cada unidade federativa, não vou analisar essa tabela, essas diferenças são abissais, conforme citado no caso de Alagoas. Mas a questão é, a que se deve essa diferença de letalidade? Existem duas explicações. Algumas pessoas no Brasil acreditam que os negros morrem mais do que os não negros porque eles estão mais superrepresentados nas camadas mais pobres da população. E, portanto, eles estão mais vulneráveis à violência. Há pessoas que acreditam ainda na democracia racial no Brasil. O que nós vamos apresentar aqui é alguns elementos que mostram que, na verdade, trata-se de um mito, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a renda da população negra e não negra no Brasil, há um abismo entre a renda dessas duas populações. Se formos pegar nos 10% mais pobres da população e olhar a cor da pele dessas pessoas, 73% são negros. Mas, quando a gente vai olhar nos 10% mais ricos, a coisa se inverte. Os negros são 26%. Então, os negros são super representados nos estratos mais pobres e menos representados nos estratos mais ricos. E a que se deve isso?
Será que isso é consequência apenas de uma persistência intergeracional de capital humano, ou seja, pelo fato dos negros serem abandonados à sua própria sorte após a abolição da escravatura, aí se poderia pensar que há uma persistência entre as gerações e o negro hoje ele vai ter menos anos de escolaridade e vai receber menos no mercado de trabalho. Várias pesquisas no IPEA, levando em consideração várias características socioeconômicas das pessoas, inclusive anos de escolaridade, mostraram que há uma distância muito grande na renda entre o negro e não negro. Então, o fato de ser negro, ele já vai receber menos no mercado de trabalho. Isso, de alguma maneira, já reflete exatamente um racismo que há no mercado de trabalho. Não apenas por termos contratantes, chefes racistas, que bloqueiam oportunidades, que interditam carreiras, mas também pelo fato do racismo ser uma ideologia entranhada na nossa cultura e que aparece a cada momento nas várias expressões culturais, há uma mensagem subrepetícia para a juventude negra sobre um estereótipo, né? Dizer o seguinte: olha, você não vai muito longe, você não serve para muita coisa especializada, o seu negócio simplesmente é tocar tambor e vai ali porque você não serve para um trabalho especializado. Esse tipo de estereótipo repetido ad náusea vai afetar, certamente, a autoestima, a formação da autoestima desses jovens e vai afetar a possibilidade até onde esses jovens pensam em chegar no futuro. Nesse ponto, as políticas afirmativas que vêm sendo implementadas no Brasil, elas têm que ter total apoio para a gente remar um pouco contra essa maré do racismo, que está muito presente. Por outro lado, se isso é verdade, se há um racismo via mercado de trabalho, então significa dizer que os negros que são mais pobres e, eventualmente, são vitimizados, eles já são vitimizados implicitamente, em parte, por causa do racismo. Mas há também, acredito, um outro canal direto, o racismo que mata. O racismo que mata é aquele em que, pela cor da pele, o negro já tem uma chance maior de sofrer homicídio no Brasil. Alguns exemplos para explicitar esse racismo que mata, que acontece a partir de um processo de desumanização do indivíduo negro, que passa de ser João, José, Douglas, e passa a ser simplesmente um negro que muitas vezes é assemelhado a uma figura perigosa. A gente não precisa parar muito para pensar. Vejam, quando morreu um negro e um branco, a cobertura que a mídia vai dar à morte de um negro e um branco. Certamente vai ter uma distância total. A morte de um branco vai ser muito mais reproduzida. E como é que as secretarias de segurança pública elas fazem as suas agendas? Elas vão a reboque da mídia. Então, se a mídia dá mais atenção a um tipo de fenômeno, é esse tipo de fenômeno que será, de alguma maneira, terá mais impacto nas políticas e nas operações de segurança pública. Mas, além disso, há também o racismo institucional, aquele racismo que não está explicitado nos manuais, mas que está presente no cotidiano e nas ações diárias dos agentes públicos. E aí nós temos um caso particular, o caso do racismo institucional nas nossas polícias, que existe muito. Bastam olharem as abordagens pela rua, se tiver num ponto de ônibus 9 brancos e um negro, adivinhem quem é que vai ser abordado primeiro. E qual é o quociente da força que será utilizado? Há uma distinção total. Isso é muito explicitado por um ditado muito conhecido em todas as polícias no Brasil, que é o seguinte: negro parado é suspeito, negro correndo é bandido. Se essa ideia ela toma as mentes de policiais, então o tipo de abordagem, o tipo de uso da força será completamente diferente. Para, eventualmente, alguém que ainda diz, mas será que é verdade? A gente pega alguns exemplos, algumas ilustrações aqui. Em 2015, houve a morte de um policial em Alagoas. Imediatamente, os policiais alagoanos reagiram e saíram matando um monte de gente lá. E essa charge aqui, ela surgiu nas redes sociais, em que estava escrito assim: se matar o irmão nosso, vamos te pegar, não importa onde você estiver. Então, você vê 2 policiais brancos arrastando um negro e uma mãe negra desesperada. Ali é uma cartilha institucional da Polícia Militar de São Paulo.
Aquela cartilha é um ode ao racismo e ao patriarcalismo. Vejam que tem 3 personagens nessa cartilha. Tem o bandido negro, tem o policial herói branco e tem a mulher secretária no papel subalterno. Então, o que nós estamos falando de ideologia afetando letalidade, afetando outras relações sociais, está explicitado nesses exemplos aí. Muito bem. Mas será que é verdade isso? Será que é verdade que existe racismo e que existe o racismo que mata? Então, nós fizemos alguns trabalhos no IPEA, onde nós utilizamos informações, microdados dos censos demográficos do IBGE, pegamos cada pessoa no Brasil, olhamos as características dessas pessoas, olhamos as características das pessoas que morrem e fizemos exercícios estatísticos, exercícios econométricos para saber o seguinte: será que a diferença das condições socioeconômicas entre a população negra e não negra naquele município explica a diferença de letalidade entre negros e não negros naquele município? Nós mostramos que apenas 20% da diferença de letalidade era explicada por diferenças socioeconômicas, ou seja, posição no mercado de trabalho, educação e estado civil, e assim vai. 80% dessa diferença de letalidade entre negros e não negros não era explicada. A que se deve isso? Talvez por outras variáveis que a nossa equação não esteja levando em conta, mas talvez o racismo esteja presente aí. Fizemos um outro trabalho ainda, também usando dados do Censo Demográfico do IBGE e utilizando os microdados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. E nós levamos em consideração inúmeras características socioeconômicas e queríamos saber como que cada característica socioeconômica afeta a probabilidade de uma pessoa sofrer homicídio no Brasil. Nesse exercício, nós levamos em consideração, inclusive, o bairro de residência da vítima. Por quê? Porque, se é verdade que os negros são os mais pobres, e se os mais pobres, eventualmente, moram em favelas ou moram em lugares que são mais conflagrados, então a gente deveria esperar que eles fossem mais alvejados, mais mortos. Aí eu botei essa variável dentro da nossa modelagem, o bairro de residência da vítima ou da pessoa viva. E aí chegamos aqui, resultado, mesmo considerando essas outras variáveis socioeconômicas, idade, sexo, estado civil, escolaridade, UF, município e bairro de residência, só o fato de ser negro, preto ou pardo, na definição do IBGE, faz com que a chance de sofrer homicídio desse sujeito seja 23% maior do que um indivíduo não negro. Olhando um outro aspecto agora, a questão da educação. Se existe uma pedra fundamental transformadora, essa pedra chama-se educação. Educação no Brasil, nesse contexto, eu diria até que é um escudo contra os homicídios. Fizemos também alguns trabalhos mostrando, aliás, esse também a gente leva em consideração a educação, e vejam, levando em consideração várias características socioeconômicas, um indivíduo que tem até 7 anos de estudo, ele tem uma chance de sofrer homicídio no Brasil 15,9 vezes, não é por cento não, vezes, maior do que um indivíduo que tenha nível superior. Fizemos outros exercícios também, pegando vários censos demográficos de 80, 91, 2000, 2010, todos os municípios no Brasil, um trabalho bem extenso, e fomos ver qual é o impacto causal de mais educação em relação ao crime. Qual é o impacto de a gente ter mais crianças dentro da escola? A cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos na escola, nós temos 2% a menos na taxa de homicídio naquele município. Esse gráfico ilustra um pouco essa diferença entre a distribuição de homicídios de quem tem menos de 7 anos e quem tem mais de 7 anos. Este gráfico aí, eu acho que é bastante sintomático e bastante expressivo dessa ideia de que os homicídios no Brasil, a educação no Brasil é um escudo contra os homicídios, né? Então, nós fizemos um exercício contrafactual, a partir de simulações estatísticas, com base em estimativas que nós fizemos, utilizando os dados do Censo e do Ministério da Saúde, nós fizemos o seguinte cenário: e se cada pessoa no Brasil com mais de 15 anos tivesse, pelo menos, entrado no ensino médio?
O que aconteceria com a distribuição de homicídios? Seria isso aqui. A distribuição observada é aquela linha azul para cada idade. A linha vermelha é para onde iriam os homicídios caso os jovens tivessem, pelo menos, adentrado no ensino médio. Haveria uma queda, em relação aos dados de 2010, de mais de 22 mil homicídios, ou seja, uma queda de 42%. Obviamente, a gente não pode imaginar que a interpretação disso seja uma interpretação ingênua de dizer o seguinte: vamos construir escolas e botar o jovem dentro que está resolvido. Não, porque isso é um resultado que depende de uma interação entre oferta e demanda por educação. Então, você pode ter boas escolas, ainda que você tenha boas escolas, se você pega crianças que já começam com problemas comportamentais na primeira infância, muitas vezes problemas esses, diz a literatura, que surgem, por exemplo, de um ambiente familiar, um ambiente doméstico onde há violência doméstica, onde há várias restrições materiais. Muitas vezes esse garoto ele vai ter uma chance maior de apresentar problemas comportamentais na primeira infância, como agressividade e outros, hiperatividade, por aí vai, tendências ao isolamento. E o que diz a literatura é que há uma tendência a se perpetuar ao longo do ciclo de vida desse menino, esses problemas comportamentais. É esse garoto que, muitas vezes, para, de uma forma invertida, reafirmar a sua autoestima, que vai cometer determinados atos de transgressões. É esse garoto que vai se juntar a outros garotos que têm o mesmo problema, e eles vão se juntar num grupinho e vão, de repente, fazer uma transgressão lá qualquer. Qual é o remédio que a sociedade que nós estamos dando a esse garoto? Vamos interná-lo. Vamos interná-lo e vamos, ao fazer isso, fechar inúmeras portas atrás dele, porque o ambiente familiar, os amigos, os bons amigos, a escola, são espaços que serão vedados a esse menino. O futuro desse menino, eventualmente, é cometer um delito e, lá na frente, ser preso. Aí, sim, é a sociedade dizendo para ele: vai e persiga no crime, porque o crime vale a pena. O crime será a única possibilidade que você tem de ter retornos materiais e simbólicos, porque, do contrário, você não vai ter mais nada, porque você não vai conseguir emprego, porque você não vai ter mais a sua família e porque você não vai ter mais acesso à escola. Além disso, há outros elementos também que são fundamentais, que têm que estar presentes aí. O controle responsável das armas de fogo. Ao mesmo tempo que essa comissão está fazendo esse trabalho tão brilhante aqui, desse PL, a comissão do lado está querendo desmantelar o Estatuto do Desarmamento, que foi uma das leis mais importantes que esse país já teve. Como o meu tempo está acabando, eu sei que eu estou olhando... eu estou olhando ali 15 minutos. Não, mas pode mais 3 minutos. 3 minutos? Está bom. Obrigado, deputado. Então, só alguns poucos comentários. Primeiro, que o problema é gerenciável. Quando a gente olha o Brasil... eu estou olhando lá e estou dizendo, os 15 minutos não passam. Quando a gente olha o Brasil, não saiu bom esse gráfico, ali é o mapa do Brasil, 50% dos homicídios no Brasil estão concentrados em 81 bairros, 81 municípios. Quando a gente vai olhar os municípios, como é que está a distribuição de homicídios dentro desses municípios, eles estão concentrados em 10% dos bairros. Então, os municípios, metade dos bairros dos municípios mais violentos praticamente não tem homicídio. E, no entanto, 10% dos bairros contém 50% dos homicídios nesses municípios mais violentos. Então, nós estamos falando que é localizado, é um problema localizado. A gente sabe onde estão os crimes, quem são as pessoas que lá estão e quais são as políticas possíveis para mitigar esse problema. As sugestões eu vou deixar só registrado, não vou falar porque não vai dar tempo, mas eu queria terminar só com essa transparência aqui, para dizer o seguinte: a gente sabe que há um viés dos homicídios no Brasil para os bairros. Então, existem, ainda que se diga, cidades violentas. Não, as cidades não são violentas. As cidades têm bairros muito violentos. E quando a gente vai olhar o que acontece nesses bairros, são exatamente bairros que têm características, geralmente, pessoas pobres, muitas vezes afrodescendentes, e, sobretudo, são bairros onde a política pública relega a uma segunda ou terceira grau de importância a provisão de recursos públicos ali. Por exemplo, a escola. A gente fez um trabalho meticuloso, olhando cada escola nesses 81 municípios e olhando a qualidade das escolas. Esse aqui é um exemplo do Rio de Janeiro. Se a gente for pegar
vários indicadores sobre a qualidade da escola, nos 30 bairros mais violentos e menos violentos do Rio de Janeiro, a gente vai ver, por exemplo, taxa de distorção em idade série, taxa de reprovação e taxa de abandono. A taxa de abandono, a taxa de reprovação é algo em torno de 8 ou 5 vezes maior nos bairros mais violentos. E por que essas escolas nesses bairros mais violentos têm maior taxa de reprovação? É porque os alunos, eles vêm de famílias pobres, já têm uma desvantagem cultural. E isso pode ser até uma parte do problema, mas tem uma outra parte maior, que é exatamente a provisão de políticas públicas para aquelas comunidades mais carentes. Então, o que nós observamos lá no Rio é que exatamente, se você pega o mapa do Rio de Janeiro, a gente vai ver aqui a parte de baixo são as regiões nobres da cidade. As regiões nobres da cidade são as regiões mais pacíficas, onde tem as melhores escolas. O pontinho verde são escolas as melhores do estado do Rio de Janeiro. Se a gente pega Santa Cruz, que é aquela vermelha, é o lugar mais violento do Rio de Janeiro, onde tem as piores escolas do estado, mas não apenas em termos da performance escolar, mas em termos da pouca provisão de recursos públicos. Então, são escolas monstros com mais de 500 alunos, escolas onde cada professor tem mais de 500 alunos, escolas onde as salas são abarrotadas de alunos. São escolas que não ensinam, são escolas que não capturam o coração e a mente dos alunos. Então, aquele aluno que, se eventualmente, ele, por algum milagre da vida, ele conseguiu se manter na escola até o ensino médio, o Estado conseguiu expulsá-lo da escola. E a gente fica falando, então, em endurecimento penal, quando, na verdade, a gente teria uma série de coisas que a gente poderia sugerir. Eu não vou... eu exagerei um pouquinho aqui, mas existem alguns elementos aí que são que em todas as boas experiências internacionais de queda dos homicídios estavam presentes ali, e a partir desses elementos que a gente viu nas boas experiências internacionais, a gente também tem o que seriam os princípios que deveriam estar presentes no qualquer plano para ser bem-sucedido, para diminuir homicídios, e a partir disso nós teríamos várias sugestões no campo da polícia, da informação, dos elementos políticas em relação a elementos criminosos, armas e drogas ilícitas também, sugestões e agendas para as crianças e jovens, sugestões também na parte do sistema de execução penal, que é um dinamizador da violência no Brasil, e sugestões, sobretudo, de financiamento, porque muitas vezes boas políticas começam, são descontinuadas, muitas vezes por questões políticas, mas muitas vezes por questões financeiras, que não se fez um adequado planejamento para fazer com que aquele projeto tivesse uma maturidade adequada para dar os frutos desejados. Então, isso aqui é um mundo de coisas que já surtiram efeito, são comprovadamente funcionam e funcionaram em vários países, e mesmo no Brasil, e nós trouxemos aqui de sugestões, e aí nós ficamos para o debate para não monopolizarmos aí com tanta coisa. E eu agradeço a atenção de todos. Quero agradecer mais uma vez, grande contribuição do Daniel Cerqueira, apresenta aqui 20 sugestões. Obrigado. Eu queria, então, fazer 3 comentários finais. Um é que sempre quando eu entro nessa discussão de morte de jovens negros e da provisão viesada de recursos das políticas públicas para as regiões mais nobres das cidades, em detrimento das regiões mais pobres, eu me lembro do Igor Canário, um cantor, compositor da minha terra lá, que é conhecido como o Príncipe do Gueto, que numa música ele fala tudo para nós, nada para eles, né? Então, esse problema, essa questão aí me remete a, de novo, saudar entusiasticamente aqui o deputado Reginaldo aqui, pela tarefa heróica que ele e a comissão se propõem a fazer esse PL, porque trata-se, acredito, de uma questão que as elites e que ninguém está nem aí, se jovens negros morrem nas periferias. A prova disso, existem várias, mas eu tenho uma prova pessoal. Por exemplo, eu participei de várias audiências públicas aqui. Outro dia mesmo eu fui numa audiência aqui do desarmamento. Estava cheio de deputados até o final, porque estavam defendendo lá
a indústria armamentista. Hoje, a gente contou quantos deputados apareceu o subtenente Gonzaga aqui. Então, isso já, de alguma maneira, já explicita isso. Um outro ponto é que, ao mesmo tempo que se está tentando remar na direção de diminuir essa tragédia no Brasil, ao mesmo tempo, esta casa aqui está confabulando no sentido contrário, por 2 PLs que existem aí. Um é esse PL também, que está tratado numa comissão especial, para desmantelar o Estatuto do Desarmamento, que foi uma das leis mais importantes que esse país já teve. E o outro é um outro processo que está correndo aí para diminuir a maioridade penal. Ou seja, ao invés de nós caminharmos na direção da efetividade, que implica em abrir portas, e abrir portas significa investir exatamente em educação, investir em cultura, investir em esportes, nós estamos caminhando no sentido de fechar portas. Então, está se colocando a questão da diminuição da maioridade penal, quando vários estudos nos Estados Unidos e em outros lugares mostraram que não apenas não funciona para diminuir crimes, como, sem falso trocadilho, o tiro sai pela culatra, porque isso faz aumentar a taxa de reincidência daqueles garotos que foram reclusos no sistema penal. E, por fim, eu queria fazer um comentário também que não deu tempo, que é uma questão fundamental, que é em relação ao controle externo das polícias. A gente falava, e eu concordo, que a gente tem que desmilitarizar as polícias militar e civil, trocar o modus operandi da polícia do rei para defender o status quo, para a polícia para defender direitos, para respeitar integralmente os direitos de cidadania e para ser o braço mais perto o braço do Estado mais perto da população, que inclusive pode articular outros braços do Estado para resolver um problema da sociedade, das comunidades, que são problemas transversais e que vão muito além do problema de polícia, né? Então, uma dessas questões, e dentro dessa questão das polícias, o controle externo das polícias é fundamental. Pela Constituição de 88, o controle externo das polícias seria uma tarefa do Ministério Público, mas isso ficaria relegado a uma regulamentação do artigo 129 da Constituição, que me parece que nunca foi feito. Então, acho que existe uma outra tarefa aí também a ser feita pelo Legislativo. Porque o que é feito hoje? A polícia está fora de controle. A polícia, ainda no Brasil, ainda não entrou no Estado democrático. As polícias são caixas pretas. Precisamos fazer com que as polícias elas entrem dentro desse processo democrático. E, para isso, há uma necessidade de um controle externo da polícia, que seja um controle que não apenas mire o desvio individual de conduta, que tem que ser controlado. Claro que, deixe-me fazer um parêntese, eu acho que nós temos que também valorizar o policial, os bons policiais, né? Mas nós temos que controlar. Controlar não apenas esse desvio de conduta, o excesso da violência, a truculência, o desrespeito, mas nós temos que controlar também os desvios institucionais de conduta. Porque quando você tem um policial numa cidade cometendo uma ilegalidade, matando, desrespeitando direitos, você pode pensar que aquilo ali é um desvio individual de conduta. Só que, quando isso acontece recorrentemente por vários policiais, aquilo não é um desvio individual, aquilo é um desvio institucional, aquilo ali revela um padrão institucional de condutas que tem que ser controlado. E quem tem que fazer isso, pela Constituição, é o Ministério Público. E, para a gente ter um controle externo das polícias, a gente tem que ter 3 elementos que são fundamentais aí. O primeiro é a independência. E o Ministério Público tem a independência. O segundo é exatamente a responsabilização. Porque não é o controle externo da polícia quando vai um caso que dá ibope, dá muitos jornais, aí vai lá o promotor e vai lá à frente, não, eu resolvi. Não é isso. É saber exatamente o que acontece com esses inquéritos ping-pongs que ficam pipocando das delegacias para os MPs e voltam e ficam vários anos e ninguém sabe o que aconteceu. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. E quem é esse alguém? É o Ministério Público. Tem que se responsabilizar a elucidação de crimes. Quem é que tem que ser responsabilizado? Em primeiro lugar, o Ministério Público, porque se é o controlador, como é que aquilo aconteceu? Então, a responsabilização é o segundo ponto. O terceiro ponto é a transparência. A sociedade tem que entrar, tem que observar, tem que entender o que acontece dentro dessas caixas pretas chamadas polícia. E, por fim,
Não existe controle sem conhecer o controlado. Imagine uma grande empresa, todas as grandes empresas têm os controladores. Imagine um controlador de uma grande empresa sem conhecer os balanços da empresa, sem conhecer os processos, sem conhecer os indicadores. Como é que vai saber se a empresa houve um roubo ou não houve desvio ou não houve? A mesma coisa, tem que haver dados e o Ministério Público tem que conhecer esses dados não apenas para exercer o controle quando há uma denúncia, o que é raro, porque todo mundo tem medo, obviamente, mas a partir de informações, análise dessas informações, aí propor as ações corretivas necessárias. Eu acho que esse ponto da gente trazer a polícia ao Estado Democrático de Direito, eu acho que é uma tarefa de primeira ordem se a gente quiser pensar em resolver, ou pelo menos mitigar esse problema enorme dos homicídios de jovens e de negros no Brasil. Era isso, obrigado.